Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 3 de setembro de 2021. Canal bombando, muitos seguidores novos chegando rapidamente no canal. Talvez os novos não conheçam o esquema estrutural teórico que eu montei para analisar os paradigmas estratégicos do governo do presidente Bolsonaro. Houve um primeiro momento do presidente jogando as ruas contra o establishment, um segundo momento do presidente se aliando com o centrão, indo jogar no campo adversário. E este segundo momento se esgotou. Chegou ao fim, quarta-feira, acontecimentos no Congresso Nacional evidenciaram claramente isso. Tudo se encaminha para uma reestruturação estratégica do governo depois de 7 de setembro e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a melhorar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Lembro também que este canal foi desmonetizado e, portanto, eu dependo da ajuda de vocês, do Pix mensal de cada um de vocês, para continuar o meu trabalho aqui, porque o meu compromisso não é com a publicidade do YouTube, é com você que segue o meu canal. Se você já doou mês passado, muito obrigado. Se vai doar esse mês, meu muito obrigado também. Sempre é tempo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Criei também um canal alternativo na cos.tv, é o Dextra Jornalismo. Se eu for censurado em alguma mídia social, no Telegram e lá na cos.tv, você continua em contato comigo e com os meus conteúdos. Lembro ainda que estou fazendo um comentário diário no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno de 1h30, 2 horas da tarde. Aguardo vocês lá todos os dias, ok? Vamos lá, gente. Então, para quem é novo no canal, não conhece, quem é antigo já conhece esse esquema teórico, mas eu vou acrescentar algo a mais no vídeo de hoje. O que eu vinha dizendo é que, praticamente desde 2013, 2015 e a eleição do presidente Bolsonaro, nós tínhamos uma situação estrutural da conjuntura que se caracterizava pela pressão do povo brasileiro contra o establishment, certo? Aquilo que eu chamo de novo Brasil. Os brasileiros que trabalham, vivem do seu próprio trabalho, não mamam nas tetas do Estado, cansaram da corrupção, cansaram do establishment, cansaram do PT, cansaram do PSDB, cansaram de tudo isso que está aí e se puseram a cidadania ativa, politizada nas ruas para modificar os rumos do Brasil, o que adquiriu um novo momento com a eleição do presidente Bolsonaro. Ali o Brasil ganhou o rumo. Antes disso estávamos lutando para mudar o rumo. Ao elegermos o presidente Bolsonaro, conferimos um rumo. Botamos lá na presidência da República alguém que correspondeu a esse sentimento de mudança e vem batalhando para colocar o Brasil nos trilhos da mudança escolhidos pelos eleitores de 2018. O presidente começou o mandato no embalo das ruas, colocando as ruas contra o establishment. Assim, aprovamos a reforma da Previdência, aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, até que, sob comando de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, o establishment começou a dar o troco e a obstaculizar o curso normal do governo, implementando as reformas da agenda com a qual ele havia se comprometido com os eleitores nas urnas. O Congresso, portanto, sob comando de Rodrigo Maia, praticamente paralisou as reformas. No Senado, o presidente era Alcolumbre, que tinha ali alguns acordos com o presidente Bolsonaro, na medida em que tinha sido eleito presidente do Senado, numa articulação de Onyx Lorenzoni. Para quem se lembrar, Alcolumbre foi inimigo do Renan Calheiros, tirou Renan Calheiros da presidência do Senado e assumiu, mas nunca foi um presidente de Senado completamente alinhado. De qualquer forma, as coisas iam melhor no Senado e não andavam na Câmara naquele modelo anterior. Então, percebendo que havia esgotado aquele modelo estratégico da primeira fase do governo, na qual ele jogava as ruas contra o establishment, o presidente Bolsonaro, em meados de 2020, começou um outro movimento estratégico, ou seja, foi jogar no campo adversário.
cooptou um pedaço do Centrão, rachou a base do Rodrigo Maia e partiu para uma estratégia de conquista do comando do Legislativo, apoiando então os atuais presidentes que ganharam as eleições para o comando da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Esse esquema funcionou por meses. As reformas voltaram a andar. Reformas constitucionais e reformas infraconstitucionais. A mudança no marco do regulatório do saneamento, marco regulatório das startups, autonomia do Banco Central, enfim, uma série de reformas que não eram reformas constitucionais passaram com quórum de reforma constitucional, além de reformas constitucionais, que eu lembro que precisam de maioria qualificada em 2 votações na Câmara e do Senado, até que alguém colocou uma cunha nessa relação do Executivo com o Legislativo. Então, lá na primeira fase do governo, com o Rodrigo Maia no comando da Câmara, havia uma aliança do Legislativo com o STF contra o Executivo. O presidente fez um movimento estratégico, foi lá e puxou o Legislativo para o lado dele, formando então uma aliança do Executivo com o Legislativo que deslanchou as reformas. O STF ficou isolado. Agora houve um movimento contrário, ou seja, colocaram uma cunha entre o Senado e a Câmara e Rodrigo Pacheco, como eu tenho dito aqui nos meus vídeos mais recentes, traiu, passou para o lado inimigo, para o lado do establishment e está travando as reformas. Nessa quarta-feira foi emblemático. Surpreendentemente, uma reforma extremamente complicada e difícil de passar, a reforma tributária, que está sendo chamada de reforma do imposto de renda, passou com uma maioria larguíssima, sob a patrola de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Essa quinta-feira foram votados os destaques, a reforma passou como Arthur Lira tinha querido e articulou para que passasse. Paralelamente, no Senado aconteceu exatamente o contrário. Estava tramitando no Senado a medida que iria criar os novos empregos, carteira verde e amarela, programa de incentivo ao emprego dos jovens, enfim, um programa estratégico e fundamental para a arrancada da economia e para inserir no mercado de trabalho a um custo mais baixo para a empresa toda uma camada da sociedade, principalmente dos novos entrantes no mercado de trabalho, que tem dificuldade de conseguir emprego. Então o governo preparou um programa, na verdade era um programa social de incentivo ao emprego dos jovens. Rodrigo Pacheco foi lá e derrubou, o Senado derrubou. Por que eu digo Rodrigo Pacheco derrubou? Porque Arthur Lira é o paradigma exemplar na Câmara. A experiência ensina que quando o presidente da casa quer, ele faz a reforma passar e acontecer. Quer dizer, o presidente da casa é alguém que foi eleito por uma maioria e que se compromete em atender os interesses dessa maioria. Em troca disso, a maioria corresponde às demandas do presidente da casa. Assim foi que aprovou a reforma do imposto de renda com uma maioria qualificadíssima. Da mesma forma, se Rodrigo Pacheco quisesse passar a reforma geradora de empregos proposta pelo ministro Paulo Guedes, a reforma teria passado. Não passou porque Rodrigo Pacheco não quis. Estão criando aí propostas adicionais, dizendo que o presidente tem que reenviar as propostas na forma de projetos de lei e assim por diante. O Rodrigo Pacheco está sinalizando também a possibilidade de devolver a MP das ferrovias, que vai revolucionar o setor, modernizar e ampliar ainda mais a infraestrutura logística do país. Mas o que isso indica é que aquele modelo de aliança estratégica, de equação estratégica que o presidente Bolsonaro desenvolveu a partir de meados de 2020, colocou em curso com sucesso a partir de fevereiro de 2021, quando as reformas deslancharam a partir da eleição de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, ruiu, não funciona mais. E o presidente terá que então elaborar um novo paradigma estratégico para o final do seu mandato, para a reta final do seu mandato. Acho muito difícil que alguma negociação reverta o posicionamento de Rodrigo Pacheco, que todo mundo sabe, acha que tem chance de ser presidente da República, está lançando o seu nome para candidato, uma pesquisa que saiu da ele com 4%, lá naquele pelotão dos inviáveis, lá do lado do Dória, do Mandetta, daqueles caras que não tem nenhuma chance.
mas ele está sonhando com o impossível, acreditando que ele está do lado de lá. Causa perdida, a meu ver, o que significa que não há mais possibilidade, com raras exceções, talvez passar um novo Bolsa Família turbinada, o Auxílio Brasil, porque é um projeto social de grande impacto, dificilmente alguém vai querer se contrapor a isso, mas as reformas econômicas que o governo havia previsto aprovar ainda em 2022, reforma administrativa, reforma tributária, devem, a meu ver, ser barradas no Senado. Portanto, o jogo a partir de agora muda de características. Temos aí o 7 de setembro e temos ali na frente a eleição de 2022. Ali na frente é maneira de dizer, na verdade, todas as jogadas de todos os grandes jogadores da política brasileira hoje já são jogadas feitas de olho em 2022. O que nós temos que observar aqui é exatamente isso. Como eu já disse aqui no canal, em vídeos anteriores, o jogo político está todo condicionado com o 7 de setembro. Então, dependendo do tamanho das manifestações de 7 de setembro, se forem grandes, e eu acho que serão, muito, infinitamente maiores do que as manifestações da esquerda aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, o jogo político será outro. Se forem um fracasso, será outro. Nada indica que 7 de setembro será um fracasso, pelo contrário, tudo indica que será um sucesso e que nós daremos um passo decisivo, um recado decisivo ao establishment de que apoiamos o presidente Bolsonaro e queremos que o Brasil continue caminhando no rumo que nós escolhemos em 2018. É muito cedo ainda para saber o que acontecerá depois de 7 de setembro. Tem muita gente na expectativa de um artigo 142, de um gesto mais contundente do presidente Bolsonaro e, eventualmente, de algum tipo de recuo do lado de lá. Não acho que haverá recuo do lado de lá e já disse aqui, não acho que haverá intervenção, artigo 142, depois de 7 de setembro. Não que não possa acontecer, mas acho que haverá um jogo de acomodação. Nós estamos já muito próximos da eleição de 2022 e com o presidente Bolsonaro dando uma demonstração de força impressionante, como tudo indica que será, embora a imprensa vai dizer que não foi tão grande quanto a gente imaginava, podem se preparar, dificilmente eles terão coragem de tirar o presidente do cargo. Estão ressuscitando processos na Justiça Eleitoral contra a chapa Bolsonaro-Mourão, que já não encontrou nada lá no passado para caçar, mas eles estão usando isso, assim como os inquéritos ilegais do STF, como fator de pressão. Então, é um jogo de pressões que, digamos assim, num certo sentido, volta para aquele paradigma da fase inicial do governo do presidente Bolsonaro. O presidente e as ruas contra o establishment. Os desdobramentos desse novo momento, como eu disse, são ainda imprevisíveis, mas eu e este canal aqui estaremos acompanhando, tentando decifrar o que está por trás da política brasileira neste novo momento. O que é certo é que o paradigma estratégico, a equação estratégica que o presidente Bolsonaro montou e que operou de fevereiro de 2021 até agora, até que durou pouco, né, alguns meses, um semestre praticamente, se esgotou. Não contamos mais com Rodrigo Pacheco, portanto, aquilo que se esperava, que era aprovar pelo menos reforma administrativa, reforma tributária até o final do ano, dificilmente vai acontecer. Então, voltamos ao jogo das ruas pressionando o establishment e uma situação delicada. Os personagens caminhando em cima de uma navalha em direção a 2022, com o sempre presente risco de ruptura institucional. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Lembre-se de se inscrever também no meu canal alternativo do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, no canal de vídeos da cos.tv, o Dextra Jornalismo. Se eu for censurado em qualquer mídia social, lá você não perderá contato comigo. São canais
que não tem as empresas com escritórios no Brasil, não são alcançadas pela legislação brasileira. Lembre-se também do meu comentário diário no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. E aproveita que o vídeo está acabando, que este canal foi desmonetizado. Assim que passar a vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga um Pix aí, ok? Até o próximo vídeo.